Bom, então a gente vai começar o segundo encontro do grupo de teoria lúdica, que a gente vai discutir 4 capítulos do livro Rules of Play, que é o livro que a gente está trabalhando inicialmente. E são capítulos que introduzem noções essenciais para o livro, a partir da primeira, que é de Meaningful Play, né, um jogar significativo, ou interação lúdica significativa, como foi traduzido. E então vamos lá. A ideia que eu vejo assim, nesse primeiro capítulo é trabalhar a proposta cara a esse livro, assim, o que ele pretende fazer no livro, que é associar os jogos com a semiologia. Ele vai abordar todos os institutos dos jogos daqui para frente sobre essa perspectiva de que um jogo é essencialmente algo que porta um significado, né? E ele começa falando várias coisas e logo no começo já fala que o objetivo do game design é criar um jogar significativo. Você não vai criar um bom jogo, um jogo bem sucedido, se ele não for significativo de alguma maneira, né? E eu acho interessante a forma como ele define o que é significado no jogo, que é por meio de uma relação de causalidade entre a ação que o jogador desempenha e o resultado que ela tem dentro do jogo. E aqui eu queria chamar um ponto para discutir, assim, que ele centra o jogar significativo numa noção meramente de causalidade, né? Ele desenvolve uma ética do jogo, assim, o que é um jogo bom. Sim. O jogo bom é o que é significativo e tem sentido. Sim. Desenvolve nesse sentido. Em contraposição ao nonsense, né? À arbitrariedade ou aleatoriedade absoluta, né? Tira o sentido do jogo. Mas se você for pensar, a noção de significado, ela está na remissão a uma outra coisa. Quando você tem a palavra cachorro... É uma representação. A palavra falada é um conjunto de sons só. Esses sons em si mesmos, eles não remetem a nenhuma outra coisa. Se você falar cachorro para um chinês, ele não vai entender absolutamente nada, né? Não vai ser um barulho, um ruído para ele. Ele vai entender cachorro. Mas em todo caso, assim, o significado tem sempre uma relação em que um signo que envolve uma certa arbitrariedade qualquer remete a uma coisa no mundo fora da linguagem e o significado é justamente essa remissão. Então é você lançar para uma outra coisa. O significado tem a ver com a representação de uma coisa, uma relação, é um relacionamento. E esse relacionamento nem sempre é de natureza causal, né? Ele é arbitrário. Sim, mas quando você fala em cachorro, existem relações de causalidade. Ele é arbitrário, mas ele é culturalmente construído. Assim. Ele é uma convenção. Uma convenção, com certeza. A princípio ele é arbitrário, mas foi construído historicamente. Sim. Mas em todo caso, assim, o que eu queria discutir mais é o foco na causalidade. Porque, assim, cachorro é um animal quadrúpede, por exemplo. Existe essa associação, tem esse significado que está associado à palavra cachorro. Mas não precisa ser um significado de causalidade. Você pode, por exemplo, pensar, cachorro pode morder. E quando você pensar em cachorro, o seu comportamento perante o cachorro vai considerar a possibilidade dele morder como uma coisa que ele pode causar em você. Mas nem tudo é causal, né? Nem tudo está numa relação de causa e efeito. O fato de ser quadrúpede, por exemplo, não está muito dentro dessa relação de causa e efeito. E eu fico pensando como é que isso se aplica em jogos, assim. Mas no jogo, o designer tem total liberdade para criar essas relações. Eu nem diria que a liberdade é total, não.
Não, ele se apoia numa. Eu acho que a criação do significado ela está muito associada com a dimensão cultural do jogo. Lá no começo ele falou, né? Os jogos têm as três dimensões, a regra, o jogar e a cultura. E a cultura ela está associada ao contexto maior em que o jogo está inserido. Que vão considerar coisas que, por ser maior, são coisas que estão fora do jogo. E a cultura é uma coisa basicamente humana e psicossocial. É uma coisa assim que um desenvolvimento humano, quase uma técnica. Eu acho que é um desenvolvimento de uma comunidade. É porque não é só, a cultura não está só dentro de uma pessoa. Isso. Ela é uma consciência coletiva. Mas é representada em cada pessoa. Isso, em cada pessoa. Mas pensa bem, assim, num jogo de tabuleiro, o desenho que está gravado no tabuleiro, ele é significativo. Um tabuleiro bem desenhado, com cores bem definidas sobre o que cada coisa está significando no jogo, tudo isso contribui para os significados que o jogo tem, como você vai ter a imersão dentro desse jogo. Um tabuleiro muito bem desenhado e mais bonito vai te dar mais vontade de jogar. E nada disso está relacionado com causalidade. Assim. Você não tem uma relação de causa e efeito entre qual é o desenho do jogo, assim, causa e efeito entre a ação que o jogador toma e o resultado que ela tem, porque é assim que ele define inicialmente o que é meaningful play. Né? Vou até ler aqui como é que ele definiu. O significado de uma ação no jogo reside na relação entre ação e resultado. Eu acho que o significado vai um pouco além disso. Ele não fica restrito. É porque ele define mais para frente que a experiência de jogo está diretamente relacionada à prática desse jogo. Uhum. Não é só você está passivamente assistindo o que acontece. Quando você pratica o jogo, você interage com ele, você está tendo a experiência de jogá-lo. Sim, com certeza. Mas essa definição dele me parece estar muito mais restrita às dimensões de regra e jogar do que instruções de cultura. A parte da cultura ela também é significativa para o jogo. Ela agrega significados. Quando você desenha um dragão no livro de regras de D&D, as pessoas vão ver aquele desenho de dragão e aquilo vai influenciar quando ela encontrar um dragão dentro de uma dungeon e imaginar o que está acontecendo. O desenho do dragão também é significativo. Para mim, numa perspectiva mais cultural do que de regras e de jogar. Embora tenha elementos também do jogar muito fortes associados. Só que não é, para mim, uma relação de causalidade. Assim, eu não vejo isso. A presença daquele dragão Da ali. ação dele no jogo, pro resultado que a ação vai ter, eu não vejo isso. E eu acho que tem significado. Tem um significado tamanho que os personagens já temem o dragão antes mesmo que ele faça alguma coisa. Só de ouvir a palavra dragão, o personagem já pensa, vixe, vai vir o dragão. Então eles não precisam esperar o dragão cuspir fogo para entender que o dragão é um ser altamente perigoso, que se eles são capazes ou não de lidar com aquilo. Já vão tomando. Então ele já tem um significado do que é um dragão. Então eu acho assim. E esse significado é reforçado por experiências anteriores. Exatamente. E dos outros, e das histórias que são contadas. Muito do que dizer, até as estatísticas também, e aí a gente já entra mais para a parte da regra. Né? As estatísticas do dragão vão gerar uma certa apreensão. Aí a causa, o efeito está em que a causa é o dragão, com todo o peso que ele traz, e o efeito dele nas regras. Né? Sim. Mas eu não fiquei muito satisfeito, não. Mas
Eu acho que o significado vai um pouco além do que ele colocou aqui. Ele falou em discernibilidade. Sim, são duas perspectivas, né, do que é o jogar significativo. Tem a descritiva e a avaliativa também. Eu acho que isso aí é uma coisa bem interessante. Porque a descritiva vai dizer qual é o significado que a coisa tem dentro do jogo, que descreve o jogo. E a avaliativa é como você tinha falado. Ele entra já no outro patamar de discussão do que é ser significativo. E como um jogo bem sucedido ele é significativo, dentro dessa perspectiva avaliativa do significado do jogo, você tem que um jogo pode ser mais ou menos significativo. Então, antes de entrar especificamente nos conceitos de discernibilidade e integração, ele fala dessas características, né? O conceito ele está associado também ao como se pode criticar um jogo. Ele coloca aqui no parágrafo, logo antes de definir meaningful play occurs, né? Aí antes ele fala esse sentido de jogar significativo é avaliativo, no sentido de que alguns jogos podem ser mais ou menos avaliativos. Então ele não está simplesmente descrevendo. A questão crítica. Isso, exatamente. Okay. Eu tenho uma experiência breve com a palavra meaningful, mas em português, significativo, que é na aprendizagem. A gente aprende na licenciatura, que eu fiz química, licenciatura e bacharel, que uma aprendizagem pode ser mecânica ou significativa. Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito. Não. A aprendizagem mecânica é aquela que você decora, para você chegar na prova e responder. E depois disso... operacional. Isso, você aprendeu para aquela situação e aí depois você não precisa mais dela, você esquece. Isso é muito comum em concurso. Isso, principalmente. Agora, em jogo, isso daí é muito errado, né? Porque como é que você vai basear uma estratégia em coisas que é o que faz um power gamer. E a ideia do ensino um advogado de regras significativo, aprendizagem significativa, ela precisa da mecânica, porque a mecânica precede a significativa. Por quê? Você precisa ter aquela bagagem de conhecimentos que, na verdade, são dados que são alocados na sua cabeça e você não sabe para que ela serve. Você sabe que é para responder aquela pergunta. Isso. Agora, quando ela vira significativa, ela faz uma alteração na sua estrutura cognitiva, porque você dá significado àqueles dados que você tem alocados na sua cabeça. Então, isso é bem interessante, cara. A questão do significativo é isso, porque eu fui diretamente nesse significado de significativo, de que o jogo está ali, mas que você se mergulha nele, você passa a ser parte do tabuleiro, das peças. Quando você faz uma alocação de trabalhadores, você imagina que são os seus trabalhadores que você está colocando ali, que você é o senhor daquela tribo, você está colocando trabalhadores ali para trabalhar para você, para gerar resultados para você. Então isso quando você simplesmente coloca uma peça ali, você está fazendo uma coisa meramente sem significado para você, que é só um jogo, eu estou participando das regras aqui. Mas quando eu entendo, vejo exatamente o que você falou, a imagem do tabuleiro, aquilo que você mergulha mesmo, que você traz para você uma interação de você com o tabuleiro, com as regras, com todo o contexto. Eu gosto da palavra sentido, porque ela tem a ver com os sentidos, né, com as sensoriais, e tem a ver com o significado, com o sentido da linguagem. Né? Mas eu acho que essa perspectiva que você colocou de significativo dentro da pedagogia é bem relevante para cá, sim, né? Porque você criar o jogo significativo, eu acho que é justamente você permitir essa imersão. Se o jogo não for significativo nesse sentido, você não vai participar da experiência. E aqui, novamente, eu acho que essa noção de significativo está muito relacionada com a noção cultural envolvida no jogo, o âmbito cultural do jogo, e ultrapassa um pouco essa causalidade, eu acho. Mas então, no caso, sim, vamos seguir em frente.
Porque com certeza muitas das coisas que botam significado dentro do jogo estão numa estrutura causal, não tem dúvida. E essa questão da discernibilidade dos elementos do jogo, ela realmente é crucial. Assim, se você... Aliás, crucial não, porque eu consigo imaginar jogos em que a discernibilidade pode ser baixa para atender aos objetivos do jogo. Uhum. Se você está num jogo de horror, por exemplo, ou uma coisa assim. Ou então naquele jogo de celular que você seguia só pelo som. Qual? Não conheço. Tem um que é assim, você bota o fone e vai se movendo, mas você não enxerga nada. Você só vai vendo o eco das coisas. Eu acho que tem a ver também. Você tá o limitado. fato de você não saber o que está acontecendo como resultado das suas ações, né? Sua ação causando um resultado. O que é perceptível é só... Você tem uma percepção limitada da realidade. Uhum. Mas, por outro lado, quando você anda, né, você está se deslocando, né? Quando você anda, você recebe como resultado a alteração do som do ambiente. Os seus passos. Isso. Mas também você sabe que você está andando para o lugar certo quando você ouve aquele som naquela direção mais forte. Então você sabe que a resposta que você está tendo, a sua ação é essa. Sim. Tem uma diferença mas você concorda perceptível. que é uma discernibilidade baixa em relação a você estar vendo exatamente o que você E às vezes pode atender ao objetivo do jogo, né? O significado que ele está querendo criar, às vezes, importa uma baixa discernibilidade. Então é um critério que pode ter que ser... Ele está querendo tirar um grau, no caso um nível de discernibilidade, que no caso é a visão, e aguçar a audição. Exatamente. Né? O importante é ter uma diferença perceptível para o jogador, das ações e resultados. Sem nenhuma... O feedback automático. E a integração, ele usa também a palavra, né, contexto maior do jogo, mas eu acho que aqui ele não está se referindo à dimensão cultural do jogo, não. Ele está falando mais sobre o jogo num período de tempo maior. Assim. O significado não é da ação em si isolada, mas da ação que ela vai ter quando os resultados que todas as ações vão somando e construindo ao longo do jogo. A repercussão da ação. E em termos de uma partida inteira, né? Não só movimento pontual, né? Não é momento a momento, é a partida toda. E aqui eu também acho que a integração pode não ser um critério muito absoluto, né? Como a discernibilidade que a gente estava discutindo. Porque é muito comum em jogos digitais, né? PlayStation e tal, você ter minigames dentro do jogo que às vezes nem estão muito associados com a história toda. Eu lembro, meu irmão sofreu um impacto muito grande quando ele jogou Baldur's Gate. E eu, conversando com ele a respeito, uma das coisas que ele achou mais legal no jogo é você poder sair, construir histórias paralelas que não iam influenciar tanto na história principal, mas você tinha ali uma imersão muito grande ainda assim, né? Você não é obrigado a seguir o caminho do jogo, você só vai seguir. E não é solto igual um GTA. O GTA é um jogo pouco integrado também, faz sucesso. Então não sei se esses critérios que ele coloca são coisas assim tão absolutas, a gente consegue pensar. São mais como são potenciômetros, assim, variar dentro desses aspectos. Sim. Eu acho que o importante é considerar que esses critérios eles vão fazer parte da dimensão avaliativa do significado do jogo, mas a consciência que você tem que ter é de qual a experiência que você quer gerar e qual a intensidade de cada um desses elementos para poder gerar essa experiência. Né? Um jogo de Mario. Eu estava lendo aquele livro aquele texto que o Marcelo Lacha postou na página do grupo. Ele falou, os jogos do eu esqueci o nome do cara. O criador. Eles não são jogos em que você constrói uma narrativa.
A única integração que eu vejo entre o que acontece numa fase do Mario e outra é assim, a acumulação de vidas que você tem. O status dele, né? Exato, mas são poucas coisas que integram. O avanço no mapa. Não é uma integração assim muito forte. Mas talvez também seja uma falha de compreensão minha, o que seria a integração que ele propõe. Não, mas eu acho que você está certo. Principalmente com os jogos mais antigos, é muito difícil você criar essa integrabilidade no sentido geral do jogo, no mais amplo, né? Desde o início até o final do jogo. Até porque eu entendo que exige muito de aleatoriedade, de estatística, de possibilidades, memória. exatamente, de memória. Isso é uma coisa que não era possível ainda na plataforma que o jogo era criado. Agora que você até Blu-ray, né, que se faz jogos, é possível que você faça toda uma gama de possibilidades do que o jogador faz e outras possibilidades. Eu lembrei do jogo acontecer. que tem isso, o Mass Effect. Sim. Porque conforme você vai caminhando no jogo, você tem opções de se relacionar com as outras personagens e isso vai ter impacto na história, dependendo do que você fizer. Tem uma rejogabilidade muito grande. Isso é interessante. Essa integração realmente e pode são permitir. 3 jogos, é uma série de jogos. E se você no segundo jogo e no terceiro você recupera o que você jogou no primeiro. Então a história continua do mesmo jeito. Caramba, então você tem uma rejogabilidade quase infinita, né? Nada, eu fui bonzinho demais no jogo, agora vamos ser um malvado. Tem isso, exatamente. Isso é bem Você interessante. pode seguir o caminho do mercenário, você pode tratar bem ou tratar mal as pessoas. Mas será que nisso ele está querendo dizer, por exemplo, que Mario seria um jogo menos interessante do que o Mass Effect? Porque tem mais integração. Talvez menos significativo. Mas se o jogo bom é um jogo significativo... se ele tá avaliando assim, então deve ser. Não, é que tá. Mario ele é muito bom, ele é muito significativo no que ele se propõe. Assim, de ser um passatempo mais despojado, mas eu acho que existe uma comunidade. Não exige esse investimento de você prestar atenção na história. Eu acho que existe uma comunidade de fãs de Mario muito maior do que de Mario. Exatamente. Então, assim, eu teria que pensar mais, não estou concluindo nada. Mas talvez os critérios dele aqui não estejam permitindo avaliar tanto. Não são absolutos. Mas enfim, aí ele passa a discutir então o design. Ele faz a abordagem do design como em geral para depois falar do design de jogos. E no começo aqui ele propõe várias definições que não são dele, ele resgata de vários autores, cada uma com a sua própria contribuição. A primeira me chamou muita atenção, que ele falou que a palavra design vem do latim designare. E eu fui num dicionário etimológico que eu tenho no computador, e eu vi que esse signare está associado a signos. Então, designare é você apontar signos. Exato. E isso, novamente, é uma relação semântica, assim, semiótica, né? Porque não é só dentro da linguagem. Mas, dentro de uma perspectiva que ele vai falar dos jogos como jogos significativos, ele vai construir toda uma concepção de jogos, a noção de jogos significativos. E ele fala que design é atribuir significado na etimologia. Quando ele não discute essa relação, eu fico um pouco decepcionado. Assim. Deu uma chance. Mas no final das contas, como o jogo significativo a noção essencial no jogo dele, ele captura aqui. Design é o processo no qual o designer cria um contexto ao ser encontrado por um participante, a partir do qual o significado emerge. Então ele está resgatando essa noção de design. Mas você queria dizer então que o designer é aquele que produz sentido? Na etimologia, né? Esse D de designare que ele coloca
ele tem uma gama de significados muito grande, então não dá para dizer exatamente como que a palavra design surgiu de designare, que designar também é uma noção semântica muito fundamental, né? Até chegar aos dias de hoje. Assim, capturar isso deve ser um trabalho lascado, talvez ninguém tenha feito, não sei. Mas eu acho que vale uma investigação, cara, para os próprios propósitos dele. E eu destaquei aqui algumas noções que ele fala que eu achei bem legais. O design é uma coisa artificial. Eu acho que toda cultura é, né? É um artifício. O que diferencia o cultural do natural, para mim, é a ação do olho. O design necessariamente muda situações para situações preferidas. Eu achei isso bem legal também, porque assim, você vai escolher. Lembra que a gente discutiu no último encontro que o jogo, de certa forma, é o produto de uma redução de complexidade da realidade? Isso. Quando você tem a bolsa de valores, você pode tomar várias ações. Se você for criar um jogo de bolsa de valores, você vai diminuir bastante essas ações. E reduzir... Você vai abstrair. Exato. Nessa abstração, você vai estar preferindo as ações mais interessantes para capturar o espírito de quem trabalha na bolsa de valores. E de certa forma, acho que ele estaria automatizando aquilo que não interessa para ele. Então, o que não interessa dentro desse grupo, ele vai tornar automático. Já vai ser já vai fazer parte da regra, no sentido de que o jogador não precisa fazer nada para aquilo acontecer, aquilo ali já vai acontecer. Normalmente o que é extraído, o que é abstraído, assim, ele fica com essa parte preferencial e tira a parte que é rotineira, as práticas habituais. Que não é tão divertido. Exatamente. Se você quiser jogar, você vai querer, de certa forma, ter algum tipo de experiência agradável, né? Mesmo que seja isso acontece, inclusive, no jogo The Sims, né? Porque ele reduz o tempo de um dia e as atividades também você não tem que lavar roupa. É verdade, é bem por aí. Então eu achei esse negócio de você reduzir as situações para as situações preferidas. Ele nem falou muito bem em reduzir, né? Mas fazendo esse grupo fica uma coisa bem interessante. O design como comunicação, eu acho que é uma coisa muito interessante também, porque ele propõe no livro, né, os autores propõem no livro, porque a comunicação também é um processo semiótico. Assim. Eu acho que em várias dessas definições tem um conteúdo muito grande do que o significado pode desempenhar no jogo. E outra que eu achei bem legal, que você transforma a atenção entre o existente e o potencial, explorando, né? Você transforma a realidade que você quer criar, explorando a tensão entre o existente e o potencial. Porque eu fico pensando assim, novamente, tem várias formas de você poder entender isso dentro dos jogos. Nessa redução de complexidade, você tem um potencial muito grande de ações. Quando você vai transformar um jogo numa coisa existente, você vai reduzir esse potencial. E eu fiquei pensando também nas categorias lá de potência e atos do Aristóteles, mas eu acho que já é viável. Mas tem a ver com o que ele começa falando no capítulo sobre normalmente o que é catalogado de um jogo é a abertura e o encerramento, o que é definido, assim, estudado. E a variedade de movimentos intermediários não tem nem como catalogar, nem como registrar. Isso se aplica muito ao xadrez, né? O pessoal que estuda. Eu já vi muito xadrez falando assim: o jogo foi, a partida, né, foi teórica, não sei se é essa palavra que eles usam exatamente, até tal movimento, que é a parte que é prevista, né? Que você já estudou nos livros, uma estratégia que tem mais a ver com a pedagogia da perspectiva mecânica, né? É claro que você não vai dizer que o xadrista não aprendeu significativamente a coisa.
Mas acho que é mesmo. E Mas assim, o que você falou tem a ver com essa amplitude de movimentos intermediários, assim, a partir de coisas simples, que é a arte da combinação, né? Análise combinatória, assim, que vai definir o quanto um jogo é rejogável, né? Ele é incerto, surpreendente. E nesse caso, nesse âmbito também entra a aleatoriedade da coisa, né? Quando você, no caso de jogos de tabuleiro, são os dados, né? Que geram essa aleatoriedade. Então, por mais que você tente fazer o mesmo caminho de novo, igual você fez na última partida, não dá, porque algumas situações vão ser favoráveis ou não. E a outra é, principalmente quando usa baralho, é o sorteio das cartas. Então a ordem das cartas vão alterar completamente a sua estratégia para chegar naquele mesmo ponto. E outra coisa que aumenta as possibilidades é o caos, é a arbitrariedade de você não saber como a outra pessoa vai agir. Isso acontece muito no RPG. No RPG eu acho que é essencialmente isso. Todo mundo que foi mestre no razoavelmente desafiador já teve esse problema. Caraca, e agora? Deixa eu pensar. E o outro fator de aleatoriedade são os outros jogadores mesmos. Porque mesmo quando você joga numa partida competitiva, não só de 2, mas 4 jogadores, se você tem uma gama específica de ações que você pode fazer, se alguém já fez aquela ação que você queria fazer e só existe a possibilidade de um jogador fazer aquela ação naquele momento, então você vai ter que rodear novamente para fazer a mesma, tentar fazer outra estratégia para também seguir o mesmo objetivo. Então, o fator de rejogabilidade tem, para mim, eu vejo. Só não chamo de aleatoriedade isso, porque é uma decisão arbitrária de cada jogador. Então, no caso tá mais pro caos do que para aleatoriedade. Eu acho que para o jogo ser significativo também é necessário, não sei se ele fala isso no livro, não reparei, te permitir uma agência no sentido estratégico, né? Vocês estão falando bastante da aleatoriedade. O que é oposto a isso, a aleatoriedade ao caos e à incerteza, é a regularidade. Se um jogo é muito regular, previsível, ele é chato. Jogo, né? Você joga ele algumas vezes, você não consegue mais pegar ele para jogar de novo. Exatamente. Mas ele segue, então, explorando a noção de design e significado. Muito embora ele não tenha falado muito sobre a relação da palavra design e signo, ele faz bastante associação para a proposta que ele quer, de tratar os jogos como entidades significativas. E ele já dá uma definição aqui que antecipa duas noções lá para frente, que o game designer cria significados pela criação de sistemas de interação. Eu acho que nessa definiçãozinha curta que ele dá, né, não é a minha definição, ele já está integrando várias das noções que ele está discutindo. Na verdade, os 3 próximos capítulos. Exato. E o passado, né? Significado está no passado. Falando em design, sistema e interação. E eu acho muito engraçado que quando ele começa a falar sobre semiótica, que a semiótica é exatamente o que estuda a relação entre significado e significado. Embora haja outras abordagens, assim, essa abordagem do Saussure, né, no começo do século XX, ela não é de toda seguida. Falei no último encontro da teoria dos espaços mentais, que não faz essa associação clara de significado e significado. Mas, enfim, ele dá o exemplo de um jantar social, em que o tipo de talher significa alguma coisa, que é o nível social e econômico das pessoas. Ele fala de várias coisas que são significativas, não está falando de jogo, obviamente, mas ele dá esse exemplo para poder dizer o que é a semiótica. E várias dessas coisas não são relações de causalidade, assim. Elas pressupõem alguma, porque a causalidade realmente ela é estruturante do nosso pensamento. Mas não está restrito a isso. Deixa eu ver se eu pego aqui algum exemplo. Ele fala, né, a presença de porcelana e prataria
como representando a ideia de classe social que ele estava falando. Isso não é bem uma relação de causalidade. É claro que a pessoa que tem uma classe social mais alta consegue comprar, tem a capacidade, e de certa forma é uma relação de causalidade, coisas mais sofisticadas. Mas eu não sei se fica tão restrito a isso quanto ele propõe, não. Não. E... Ele não deve ser um semiólogo. Não, certamente não. É como ele falou, nesse momento que se está formando ainda a disciplina do game design, a gente vai mamando de várias áreas conexas e laterais assim, para poder desenvolver um vocabulário próprio. Né? Então ele deu uma olhada só. Mas eu estou falando isso, que ele ficou muito concentrado na noção de causalidade, não é dizendo que ele fez uma definição ruim. Assim. Eu não consigo ver muitas implicações práticas do que está faltando, não. Eu só fiquei com o pé um pouco atrás. Assim, à medida que eu for jogando novos jogos, conhecendo, eu vou ficar observando mais isso, para ver se há uma definição que, por estar faltando outros processos associativos. Se tem essa validade. E ele vai falar na noção de semiótica, falando o que é um signo, que está associado a duas coisas. O signo é alguma coisa diferente, ele representa uma coisa diferente do que ele é, o que a gente estava discutindo há pouco tempo. Né? A palavra cachorro representa uma outra coisa que não é a palavra cachorro. E o que vale, o significado está na relação. Não está nem na palavra, nem no cachorro. Se você for pegar significado como o oposto a significante, aí o significado é o cachorro mesmo. Né? O significante é outra coisa. Mas a representação, de fato, é a relação entre os dois. Então, ele fala que os signos são interpretados, então, na forma que ele mesmo coloca. O signo é uma outra coisa para alguém. Não existe uma relação entre significante e significado que prescinda de uma pessoa fazendo essa associação. Quando a pessoa vê o significante, ela vai interpretar ver a codificação e decodificação. Exato. E a noção que eu acho que é a mais pouco perceptível no primeiro momento é que o contexto influencia essa interpretação. Toda a sua experiência de vida separada das palavras cachorro do cachorro individual que você está discutindo naquele momento, elas são consideradas na hora de você fazer a associação entre a palavra cachorro que você ouviu agora e o cachorro que você está designando naquele momento. Né? Todos os outros cachorros que você teve experiência antes, eles de certa forma contribuem para a sua noção de cachorro. Eu acho que o contexto sempre está relacionado a algo para fora da situação de fala específica que ele está tratando. Né? E ele vem falando aqui da relação que esses quatro elementos representam uma outra coisa. Para alguém, interpretando dentro do contexto, ele vem falar como é que isso acontece nos jogos. E uma coisa que eu acho bem legal no livro é que ele traz bastante exemplos, né, assim, de jogos particulares. A relação com o contexto na dimensão cultural do jogo, eu achei bem legal que ele trouxe aqui no jogo Scrabble, né, que é aquele que a gente vai montando as palavras com as letrinhas que estão na mesa. Assim, você tem a sua mão. Você ganha pontos para cada letra. Que por motivos raciais e étnicos eles foram eliminando palavras. Diminuindo o léxico. Você pode falar palavras, mas elas têm que ser palavras do bem. Bons significados. Mas não, é o caso do Tetris nazista. Você vê quem está jogando não está vendo corpos se empilhando e sendo mutilados.
quem está jogando está vendo peças caindo e se encaixando lá embaixo. E as fileiras sumindo. Mas quem está assistindo vê aquilo horrorizado. Mas isso não é a base do Tetris, não, né? Não, Mas isso então é tá uma bom. versão. Mas tem bastante contexto aqui. É um Se exemplo. encaixa exatamente no Revolução Russa. Não, pra mim se encaixa exatamente no Tetris mesmo, né? Essa ideia aí. Essa é uma coisa que é despertada só no nível cultural, né? Uhum. Porque em termos de regra de jogar, a pessoa de fato está jogando um Tetris ali. Não. Só que o fato de ter corpos faz associar a uma repulsa na mente que não necessariamente vai te fazer um melhor ou um pior jogador, né? E eu acho que no Scrabble aqui ele dá um exemplo que é um pouco diferente nesse sentido. Porque eliminar palavras que existem para serem palavras do bem te torna um pior jogador, porque você não vai conseguir marcar pontos pelas palavras do mal, né? Mas eles falou também que essas palavras, apesar de terem sido eliminadas das novas versões, continuaram sendo usadas pelos jogadores. E marcando, né? Não perderam o significado. O que eu acho bem razoável. Mas aí, eu acho que isso identifica muito bem, né? A noção de cultura dentro do jogo. O terceiro esquema que ele apresentou no capítulo 2. Que é a associação que as pessoas têm para fora do significado que a coisa tem no jogo mesmo. É o significado de fora do jogo. É porque o jogo tanto faz. Outro exemplo, o Carmageddon. Sim. Sim. O cara tá ganhando pontos, aí eu já não não tá sei atropelando. tanto, porque nesse mesmo sentido eu concordo plenamente. E é curioso que as pessoas, uma parte muito grande das pessoas vai jogar o jogo para matar exatamente pela repulsa que é criada no cérebro dele. Aqui eu posso ser mal sem causar mal a ninguém. Né? E jogar muito tosco. Nessa parte da interpretação que eu achei mais relevante que ele fala é aquilo que a gente estava discutindo já mais no começo, que os símbolos são essencialmente arbitrários, né, baseados numa convenção, e o que eu acho que dentro de um jogo não é uma coisa tão livre assim. Você pode alterar as convenções. Pois é, mas você é pode alterar a no que ponto já existe. de o seu jogo ficar ruim. Dele não conseguir ser interpretado da forma correta, né? Exato. Não. Se você fala assim, tipo, no meu jogo a árvore vai ser fogo. E aí você coloca um símbolo de fogo para representar as árvores. As pessoas vão ter dificuldade de identificar. Por mais arbitrário que possa ser, você está querendo pegar um exemplo bem tosco. Nesse sentido, é melhor você usar a árvore como árvore para você já aproveitar o que já existe. As convenções. Exato. Essa arbitrariedade não é toda livre, né? Eu queria chamar atenção para isso. A menos que isso faça parte, esse seu exemplo, faça parte do jogo, assim, do objetivo do jogo. Seria transformar símbolos. Se o objetivo fosse esse, seria uma coisa interessante fazer esse tipo de coisa. É um jogo complexo. De fazer exatamente a associação de ideias. Agora, se não for, se for só por uma arbitrariedade do design, aí já perde o sentido do jogo. Esse não era o foco dele. Mas foi um exemplo bem tosco. Mas se a gente pensar num exemplo mais concreto, eu acho que define até as estratégias que a gente pode querer ter quando a gente for criar os nossos próprios jogos. Isso acontece bastante nos jogos da White Wolves, porque eles vão inserindo novos conceitos que não existem palavras no inglês. E aí eles têm que pegar emprestado palavras de outras línguas e tal. Às vezes até com uma escolha bem consciente, né? Para não associar com uma coisa muito comum, ordinária. Eu acho que essa arbitrariedade tem que ser temperada. E aí o que a gente estava discutindo também sobre o Apocalypse World e o Dungeon World. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. No seguinte sentido, você tem um sistema de regras que você pode usar numa infinidade enorme de cenários. A escolha do cenário que você vai fazer vai acarretar no sucesso do seu jogo. Os jogadores de RPG, de um modo geral,
tem uma tendência a jogar fantasia medieval. Quando o cara pegou aquelas regras e adaptou para o mundo de fantasia medieval, ele acabou fazendo mais sucesso do que o jogo original, que é o Apocalypse World, que era um jogo de fim de mundo. Fim de mundo, né? De apocalíptico, né? Futuro pós-apocalíptico, assim, futuro disfórico. Então, arbitrário que seja, vai ter impacto na recepção do seu jogo pela comunidade, né? As escolhas que você faz. Aí entra o contexto e a cultura. O designer não está solto no nada, né? Ele está imerso no ambiente. Sim. E aí vem decisões mercadológicas, né? E ele pode aproveitar tendências, fazer jogo de zumbi e tal. Para você, se você quiser que seu jogo seja muito jogado, é um tema bem escolhido, né? Atualmente. Exatamente, com certeza. Esse negócio da estrutura que ele vai falar, o contexto molda a interpretação. Isso aqui eu achei bem legal. Só que isso está muito restrito à linguagem, né? Eu tive um pouco de dificuldade de pensar essa questão da estrutura para outras formas de apresentar o jogo para os jogadores. E ele fala assim, dá um exemplo: most smuggles have come. Que as pessoas não sabem o que é smugglers, não sabem o que é come. Mas ainda assim, elas têm uma ideia do que pode ser um smuggle, o que pode ser come. Fica mais claro pela sintaxe, que ele fala da estrutura, né? Ele, não sei se ele usa a palavra sintaxe em algum momento, mas ele fala exatamente disso, sobre isso. Pela posição dele na sentença, ele se refere a um verbo, a um substantivo, é um adjetivo. Logo depois, na terceira linha, depois da frase. Eu acho que fica muito mais ainda claro no outro exemplo, my geek speaks is broken. Aí você já sabe, é uma coisa que pode ser quebrada, é uma coisa que pode ser possuída, né? Aí você pega mais uma informação. Uma das dos seus botões está emperrada, as suas teclas estão emperradas. Você, opa, então Geek Pix é uma coisa que tem botões, esses botões podem ficar presos. E você vai, à medida que vai ganhando mais informação, você vai, mesmo não sabendo o que pela estrutura em que ele está inserido, pelo significado das outras palavras, ganhando conhecimento disso. Mas o que eu fiquei pensando aqui é como é que isso se aplica mais em jogos, assim. Pensando, sei lá, num jogo de tabuleiro, alguma coisa, que não assente tanto a mecânica dele na linguagem em si. Sim. Eu não consegui ver muita aplicação dessa estrutura. Talvez sim. Não, quando você, por exemplo, tem um tabuleiro de Go, por exemplo. Você tem aquele quadriculado e as pecinhas, e você diz, cada pecinha dessa quando fecha um pedaço, conquista um território. Ali não tem um território, ele é um quadriculado. Uhum. Você está chamando aquilo de território. Mas aí é mais a parte da cultura, a dimensão cultural do jogo, né? O que ele está associando com um contexto maior. Mas seria a mesma coisa se você fizesse um jogo de tabuleiro com aquelas pedrinhas de Go e chamasse e dissesse que aquelas pedrinhas atacam, sem dizer o que elas são soldados. A pessoa vai descobrir que ela que é um jogo de guerra. Você sempre vai colocando informações. Não é uma palavra que você não sabe o nome, mas é um objeto disforme. Só o fato de. Eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. Você pega um jogo de dama, que as pedrinhas não significam nada. Mas o fato de quando uma passa por cima da outra, você tira ela do tabuleiro. E você dizer que ela come? Mas você está dando alguma ideia de que causa algum mal a pedrinha, né? Assim. Eu acho que é interessante isso. Se aplica a objetos, não só a palavras, a qualquer objeto cultural.
E, enfim, ele termina esse capítulo. Mas nesse capítulo tem uma coisa que ele fala sobre o jogo transcender as necessidades imediatas da vida. Tanto as necessidades fisiológicas quanto as psicológicas. Assim, realmente, quando você começa o jogo, você não quer ser incomodado, né? Não quer ser... Você não quer também que ele seja interrompido antes do desfecho, né? Do que tá esperando. Exatamente. Você quer ver aquilo. Tanto que os jogos se adaptaram às necessidades dos jogadores, né? Você pode pausar para ir no banheiro e tal. Sim. Mas você só vai no banheiro no último momento. Você deixa a bexiga encher. O jogo é bom. Né? Sim. Vamos fazer uma pequena pausa? O Janari comentou aqui, não sei se ele está querendo ver pelo legal. Pode ir. Pode.